Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais difíceis, mais inquietantes de toda a filosofia e teologia. Afinal, quem inventou o mal? É uma questão que, olha, há séculos vem tirando o sono de muita gente, desafiando a lógica e principalmente a fé. Vamos juntos investigar as pistas e as teorias por trás desse grande mistério. Ok, vamos direto ao ponto, ao coração do problema. Esse é o paradoxo clássico. Pensa bem, se Deus tem poder infinito para acabar com o mal e uma bondade infinita que o faria querer acabar com o mal, por que o sofrimento e a maldade ainda existem? A conta parece que não fecha. É uma contradição que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. É um verdadeiro quebra-cabeça. E para a gente ter uma ideia do peso dessa discussão, essa citação do R.C. Sproul é perfeita. Ela deixa claro que isso aqui não é um debate secundário, uma coisinha à toa. A resposta que se dá para essa pergunta pode ser o alicerce que sustenta ou a rachadura que derruba toda uma visão de mundo. É um ponto realmente sensível. E essa área de estudo, essa investigação, tem até um nome: teodiceia. É uma palavra que vem do grego theos, que é Deus, e dikaios, que significa justo. Então, no fundo, a teodiceia é basicamente uma tentativa de colocar Deus no banco dos réus e apresentar uma defesa para ele diante da acusação que é a existência do mal. A nossa primeira grande pista nessa investigação vem de um dos maiores pensadores da história, Agostinho de Hipona. E o brilhante dele foi que ele não tentou só responder à pergunta. Ele virou a mesa e reformulou a pergunta inteira. E aqui está a grande sacada de Agostinho. Ele disse: e se o mal não for uma força independente, uma espécie de antideus? Para ele, o mal é mais como um parasita. Sabe, ele não tem existência própria. O mal é sempre uma corrupção, uma distorção ou a falta de algo que na sua origem era bom, como a ferrugem no metal. A ferrugem não existe sozinha, ela é o metal se deteriorando. O nome técnico para isso é privatio boni, do latim, que significa privação do bem. Pensa, por exemplo, na cegueira. A cegueira não é uma coisa, ela é a ausência da visão. O frio é a ausência de calor. Agostinho usa a mesma lógica para o mal. Ele é a ausência da bondade. E por que isso é tão importante? Porque se for verdade, muda tudo. Significa que Deus não criou o mal. Ele criou apenas o bem, e o mal é o que acontece quando esse bem é distorcido ou simplesmente deixa de estar ali. Certo. A ideia é boa. Mas aí vem a próxima pergunta, que é inevitável. Tá, se o mal é uma corrupção, e se Deus está no controle de tudo, como é que ele não é o culpado por essa corrupção acontecer? A questão fica ainda mais complicada. Teólogos como João Calvino se viram diante de um verdadeiro dilema, tentando equilibrar três ideias que parecem não caber na mesma caixa. É um malabarismo teológico. Primeiro, Deus governa absolutamente tudo. Segundo, nós, seres humanos, somos responsáveis pelos nossos atos. E terceiro, o diabo não é poderoso o suficiente para estragar os planos de Deus. Tentar fazer tudo isso funcionar junto é o grande desafio. A solução que eles propuseram foi fazer uma distinção entre tipos de causa. Pensa assim, é como um escritor e um personagem. O escritor, que seria a causa primária, decide que, para a história funcionar, um personagem vai tomar uma decisão horrível. Mas a maldade, a intenção e a culpa moral por essa decisão são totalmente do personagem. A causa secundária. A culpa não é do autor, mesmo que ele tenha planejado o enredo todo. Mas e quando a própria Bíblia parece apontar o dedo diretamente para Deus? Vamos analisar agora uma prova que, à primeira vista, parece ser o checkmate contra essa ideia. E aqui está. Parece a arma do crime na mão do suspeito. O próprio Deus, falando em primeira pessoa, diz que cria o mal. Para muitos, não tem mais discussão. O caso está encerrado. Deus seria, sim, o autor do mal. Aqui, a chave do mistério está na tradução. A palavra hebraica original aqui é Ra. E como a gente vê, Ra não é uma palavra com um significado só. Ela tem um leque enorme de possibilidades. Pode significar mal como pecado, sim, mas também pode significar calamidade, desastre, sofrimento. O sentido exato vai depender totalmente do contexto. E o contexto, nesse caso, é tudo. Se a gente olha a cena completa, o verso está fazendo um jogo de contrastes. Para o povo de Israel, Deus está trazendo luz e paz, ou seja, salvação e bênção. Mas para os seus opressores,
A Babilônia, ele está trazendo trevas e ha-er, que aqui significa claramente calamidade, desastre, juízo. Então a questão não é Deus criando o pecado, mas sim Deus usando um desastre como um ato de justiça contra uma nação. A perspectiva muda completamente, né? Apesar de todas essas teorias serem muito poderosas e inteligentes, a verdade nua e crua é que uma explicação final 100% satisfatória para a origem do mal continua sendo um grande mistério. O caso definitivamente não está encerrado. Pensadores mais recentes, como o teólogo Paul Tillich, propõem um outro olhar. Para ele, o demoníaco não é um ser de chifres e rabo. É uma força destrutiva que nasce quando algo que é bom e limitado, tipo a nossa ambição, o amor pela pátria, o desejo de conhecimento, tenta se tornar absoluto, tenta tomar o lugar de Deus. É o lado sombrio do nosso próprio potencial de criar. No fim das contas, até o próprio Agostinho, aquele que nos deu a teoria da privação do bem, admitiu que a origem da escolha pelo mal é, no fundo, incompreensível. Tentar entender a causa do nada, da negação do bem, seria como tentar ver a escuridão ou ouvir o silêncio. Simplesmente não dá. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Talvez o objetivo nunca tenha sido o de fato, resolver esse caso de uma vez por todas. Talvez o mais importante seja o que essa busca incansável por uma resposta revela sobre nós, sobre nossa necessidade de sentido e sobre a natureza daquilo que às vezes a gente chama de fé.